Bom dia, nariz coçando aqui. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar nesse devocional que a gente faz no Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 27 de abril. Dia 27 de abril é aniversário de uma das minhas irmãs, da mais velha, da Isabel. Glória a Deus. A palavra-chave de hoje é paz. Olha que legal, né? Eu estava no grupo agora e eu disse que eu tinha paz. Eu disse pro pessoal, a minha vida tem paz. Não foi, gente? A gente terminou eu falando assim. Mó paz. Aí a palavra-chave de hoje, paz. Deus é fofo demais, né? Glória a Deus. Agora nós vamos para Lucas 23. Em paz, por favor. Lucas, capítulo 23. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? O que Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e multidões: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando este homem em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muitos que queriam vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo para zombar de Jesus, e mandou que o vestissem com um manto luxuoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Que forte, né? Jesus é condenado à morte. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes e autoridades e o povo lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes o mandou a voltar para cá. Assim como é claro que ele não fez nada para merecer a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, condenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade, também por um homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Ele, porém, gritava mais ainda: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Porém, depois de castigar, mandei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o espírito, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles prendiam quando Jesus entregou à vontade deles. A crucificação de Jesus. E quando conduziam, eles agarravam o sirineu chamado Simão,
que vinha no campo puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas, por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geram nem amamentam. Nesse dia dirão aos montes: caiam de cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque isso é feito com a madeira verde, que será a madeira seca. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram a sorte, o povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, que salva a si mesmo. E de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. E, igualmente, os soldados zombavam dele. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava escrito: este é o rei dos judeus. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: lembre-se de mim quando vier ao reino. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Era quase meio-dia, escurecendo o sol. Houve trevas sobre toda a terra às 3 horas da tarde. E o véu do santuário rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que tinham seguido ele desde a Galileia, ficaram de longe contemplando essas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom, justo, que não tinha concordado com os planos de ação dos outros. Era natural de Arimateia. A cidade dos judeus esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando da cruz, envolveu em um lençol aberto, numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação. O sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiam José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. E então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Glória a Deus. Agora nós vamos para o devocional. 27 de abril, o título, a palavra-chave é paz. O título de hoje é O Deus da Paz. Não desista só porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele será sempre melhor. Eita, escreve para mim no chat. O tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor.
o Deus da paz, disse Jesus. Deixa a paz, a minha paz dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:17. O tempo de Deus é melhor. Ao fazer essa declaração depois da sua morte e ressurreição, Jesus escolheu falar a respeito de paz e mostrar o quanto ela é importante. Muitas pessoas não têm paz na vida porque ainda precisam aprender a confiar em Deus. Mas até alguns cristãos ainda não desfrutam de uma paz consistente, porque simplesmente não ouviram o Espírito Santo e acabaram se perdendo no caminho. Vários motivos, como, por exemplo, uma oração não respondida, um ente querido que partiu, ventos contrários que levantaram, que acabaram não entendendo, pois ouviram a voz da mentira de que Deus havia abandonado. Às vezes, causamos a nossa própria infelicidade, porque não confiamos o bastante. Queremos sempre que Deus mude as circunstâncias que nos afligem, mas Ele está interessado em nos transformar, mais do que nos transformar, do que em transformar a nossa situação. Muitas pessoas têm fé para pedir a Deus que as livre de alguma coisa, mas não têm fé suficiente para nele enfrentar coisa alguma. Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15a. Ele sabe que é melhor para nós. Precisamos entender que em todo tempo Deus é bom. Porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho a vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não te causar dano. O plano para dar a vocês esperança de um futuro. Jeremias 29:11. Precisamos confiar que Deus é total e competente e justo, o que significa que Ele sempre tem a solução se decidirmos depender dEle. Se decidirmos depender dEle. Sim, o tempo de Deus é melhor. Deixa eu falar algo sério aqui para vocês. Quando a gente lê esse texto de Jeremias 29:11, ele diz que a intenção de Deus é nos dar uma vida próspera e abundante. E eu não estou falando só de dinheiro também. Como está a sua saúde hoje? Próspera? Abundante? Como estão os teus relacionamentos? Prósperos? Abundantes? Como estão os teus filhos, a tua casa, os teus bens, teu carro, teus animais? Como está a sua vida toda de uma maneira especial? Ela está abundante? Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções de forma abundante? Ainda que não houvesse profecia, nós temos a palavra. Se Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar disse que Ele tem uma vida abundante para mim e para você, uma vida de prosperidade, por que a gente pisa só em território de escassez? Eu não estou falando sobre situações de tratamento, eu estou falando sobre viver o que Deus tem em outras áreas. Porque um exemplo, talvez Deus te deixou morar de aluguel por uma situação, por um propósito. Não significa que você não é abundante. Durante esse propósito, você tem dinheiro para pagar aluguel? Você tem dinheiro para economizar, para você comprar sua casa? Você entende que você tem que avaliar esse nível de prosperidade? Não tem que ser uma casa própria. Igual eu fiquei sem carro 2 anos. Mas o tempo que eu fiquei sem carro foi o tempo que eu fui cuidada. Eu ganhei carona, eu tinha Uber. Então, assim, eu não tive um desespero nesses 2 anos. Eu tive prosperidade. Até que a porta da oportunidade abriu e eu comprei o carro. Mas foram literalmente 2 anos e uns 2 meses a pé, de pé. Sabe por quê? Porque existem processos que a gente tem que passar, vocês entendem? Então, talvez você esteja passando um processo. Mas, diante desse processo, ainda tem prosperidade? Ainda tem abundância? Pode? Tem. Então, você está vivendo um processo. Perceberam? Tem gente que se separou e é claro, assim, fala claramente
que graças a Deus que isso aconteceu para ela conhecer Jesus. Então tem prosperidade. É aí que a gente vai observar se tem abundância ou se não tem abundância. Que nessa manhã o teu coração esteja fixo na palavra, esteja fixo na verdade e que você foque para isso. Aqui é só escassez. Isso aqui é só suco do caos. Não, preciso observar. Deus cuida. Independente do processo, você tem que ter prosperidade. Então, talvez você está passando um processo até de separação, tem que ter prosperidade, tem que ter abundância aí. Você está passando um tempo de espera, tem que ter abundância, tem que ter prosperidade. Tem que ter, sabe, o transbordo do Pai nessas situações. Entende? A gente precisa aprender a transbordar a presença de Deus onde a gente for. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos permita ir ao Santo dos Santos, Senhor. Nos permita ir em uma outra dimensão. Que a tua presença seja clara em nós. Cristo, esperança da glória. Senhor, que haja prosperidade nos nossos celeiros. Que haja abundância nos nossos celeiros. E que nós possamos ser chamados filhos amados de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu fechei meus olhos, eu tive uma visão. E nessa visão eu via animais domésticos sendo multiplicados, coisas sendo dobradas. Isso é a abundância de Deus. Tudo na sua vida assim de forma dobrada, independente do processo. O Senhor vai te entregar paz no meio do caos. E você vai viver a abundância mesmo diante desse processo que você está vivendo agora. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus e é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus, gente, um dia abençoado para nós. Amém?